14 de novembro de 1847. Plantação Henderson, perto de Natchez, Mississippi. Toda a família Henderson, composta por 4 adultos e 2 crianças, foi encontrada morta em sua residência. Muito antes do amanhecer, algo se moveu na quietude. Não passos, não respiração, mas uma presença que carregava a morte consigo. Mais tarde, a chamariam de Rachel Thompson. Com uma faca de açougueiro apertada em fúria silenciosa, ela se tornou a sombra que deslizou entre os quartos, o silêncio que quebrou correntes sem aviso. Uma mulher estimada em 23 anos de idade, designada como escrava da cozinha desde a primeira infância. Naquela noite, ela não obedeceu, ela não orou, ela não implorou. Rachel Thompson atacou com uma certeza que parecia mais antiga que o medo. Esta é a verdadeira história de Rachel Thompson, uma escrava cuja vingança transformou aquela noite em uma noite que o Sul nunca esqueceu. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A plantação Henderson, estabelecida nas férteis terras que margeiam o rio Mississippi, a aproximadamente 10 milhas ao sul de Natchez, representava uma típica empresa agrícola do sul antes da Guerra Civil. Sua produção principal era algodão, cultivado por uma força de trabalho de cerca de 70 indivíduos escravizados. Os registros indicam que a plantação estava sob a propriedade do Sr. Elias Henderson, um homem de 48 anos, e sua esposa, Clara Henderson, de 45 anos. Sua unidade familiar também incluía 2 filhos adultos, Thomas e Samuel, de 25 e 22 anos, respectivamente, e 2 filhas, Elisa, de 18, e Rebecca, de 12. A família residia em uma substancial estrutura de 2 andares, uma residência característica da afluência da região, mantida por uma equipe dedicada de servos-dom. Suas manhãs começavam antes do amanhecer, atiçando os fogões da cozinha, preparando os alimentos básicos do café da manhã, grits, presunto, biscoitos para a família. Os sons de seu trabalho, o tilintar das panelas de ferro, o chiar da chapa, eram frequentemente os primeiros movimentos ouvidos na casa principal. Ao longo do dia, ela se movia com eficiência prática, seus movimentos silenciosos, quase imperceptíveis. Ela existia em um estado constante de prontidão, antecipando necessidades, executando tarefas com uma precisão nascida do medo e da repetição. O menor desvio, um prato preparado incorretamente, um atraso no serviço, poderia desencadear uma torrente de repreensões, muitas vezes acompanhadas de castigo físico. Esses incidentes, embora não exclusivos de Rachel, eram uma pressão constante e acumulativa, como uma frente de tempestade que se forma lentamente no horizonte distante. Relatos de testemunhas, principalmente de outros indivíduos escravizados interrogados após o evento, descrevem Rachel como uma pessoa de poucas palavras. Seu comportamento era consistentemente observado como reservado, seu olhar frequentemente dirigido para baixo. Essa quietude, inicialmente interpretada como docilidade, foi posteriormente reavaliada à luz dos eventos subsequentes. Não era a calma da submissão, mas sim a quietude que precede uma mudança sísmica na pressão atmosférica. Os registros não sugerem atos abertos de desafio de Rachel antes de novembro de 1847, nenhuma tentativa documentada de fuga, nenhuma demonstração pública de raiva. Sua paisagem interna permaneceu em grande parte inobservada, um sistema climático oculto se formando sob uma superfície plácida. O catalisador para os eventos de 14 de novembro de 1847 não é explicitamente detalhado nos registros sobreviventes. O gatilho preciso permanece envolto nas lacunas inerentes à documentação histórica sobre as experiências de pessoas escravizadas. No entanto, depoimentos de testemunhas de outros indivíduos escravizados, coletados durante a investigação subsequente, fornecem insights fragmentados. Esses relatos, muitas vezes contraditórios devido ao medo e à coerção, coalescem em um padrão de opressão generalizada e de baixa pressão
que gradualmente se intensificou, muito parecido com uma frente atmosférica persistente que se recusa a se dissipar. Esses relatos descrevem uma casa onde a população escravizada suportava não apenas as dificuldades físicas do trabalho forçado, mas também um bombardeio constante de ataques psicológicos. Para Rachel, a cozinha, um espaço de atividade constante, tornou-se um microcosmo do clima mais amplo da plantação. A Sra. Henderson, uma mulher cujo temperamento podia mudar com a súbita tempestade, frequentemente empregava abuso verbal, muitas vezes direcionado a Rachel. Os registros detalham instâncias em que erros na preparação de alimentos como um pão queimado ou um ensopado insuficientemente temperado resultaram em longos períodos de humilhação pública. Em uma ocasião, documentada por uma entrada no livro Razão Pessoal do Sr. Henderson, que registra a compra de linimento, Rachel sofreu uma contusão no braço após uma discussão sobre o frescor dos ovos. A entrada no livro Razão registra isso como uma medida disciplinar por insolência, um eufemismo comum na época. Os detalhes específicos do altercado estão ausentes, mas a presença da lesão é um fato verificável. Os filhos, Thomas e Samuel, também contribuíam para esse ambiente opressor. Thomas, conhecido por sua natureza volátil, era propenso a explosões violentas. Um incidente, contado por um escravo que trabalhava no estábulo chamado Elijah durante seu interrogatório, envolveu Thomas golpeando Rachel com um chicote de equitação quando ela demorou a pegar uma bebida para esfriar. O testemunho de Elijah descreveu o som como um assobio cortando o ar, seguido por um baque surdo, e notou a subsequente e atípica quietude de Rachel, como o ar depois de um raio pesado e silencioso. Samuel, embora menos agressivo fisicamente, exercia controle através de vigilância e ameaças constantes, uma forma de intimidação mais sutil, porém igualmente onipresente, semelhante a uma corrente de ar gelada e constante. O efeito cumulativo dessas degradações diárias e da violência intermitente foi uma lenta erosão do espírito, substituída por um ressentimento profundo e inarticulado. A paisagem interna de Rachel, embora não diretamente acessível, pode ser inferida através das observações daqueles ao seu redor. Seus olhos, antes descritos como meramente observadores, começaram a adquirir uma qualidade de profundo distanciamento, um olhar que parecia observar o mundo por trás de uma nuvem que se formava. Seus movimentos, sempre eficientes, tornaram-se mais deliberados, menos reativos. Isso não foi o desenvolvimento de resiliência, mas a calcificação de um tipo diferente de força, uma força forjada no cadinho de pressão sustentada. O que eles não sabiam era: uma mudança profunda estava ocorrendo dentro de Rachel. O sistema climático interno, que antes produzia apenas chuvas isoladas de desespero, agora estava se consolidando. Os relatórios iniciais da época não sugerem nenhum evento específico e singular imediatamente anterior ao dia 14 de novembro que pudesse servir como um detonador óbvio. No entanto, uma reavaliação de testemunhos fragmentados e registros da plantação revela uma série de eventos que, vistos em retrospecto, parecem ter funcionado como uma massa crítica final. Aproximadamente 3 meses antes, em agosto de 1847, Rebecca Henderson, a filha mais nova, foi observada frequentemente conversando com Rachel na cozinha. Essas interações, inicialmente interpretadas como curiosidades benignas de uma criança, tomaram um rumo mais sinistro. Observou-se que Rebecca, às vezes, sabotava intencionalmente o trabalho de Rachel, derramando farinha ou extraviando ingredientes para então relatar a negligência de Rachel à sua mãe. A consequência era sempre uma nova medida disciplinar. Esse padrão de provocação deliberada e punição subsequente nas mãos de uma criança introduziu uma nova e insidiosa camada ao sofrimento de Rachel. Era um sistema de pressão se desenvolvendo de uma direção inesperada, apertando o controle atmosférico. Então veio o momento em que o silêncio se transformou em fogo. Uma semana antes do incidente, em 7 de novembro de 1847, o Sr. Elias Henderson,
anunciou sua intenção de vender a irmã mais nova de Rachel, Sarah, para um plantador de algodão na Louisiana. Sarah, de 17 anos, também havia sido escrava da cozinha, embora suas tarefas tivessem mudado recentemente para auxiliar na lavanderia. A venda foi uma medida punitiva, ostensivamente por um suposto ato de desobediência de Sarah em relação a uma roupa rasgada. Para Rachel, este anúncio não foi meramente uma nova infligir de sofrimento. Foi um rompimento do último laço familiar restante na plantação, um vínculo que havia oferecido um grau mínimo de abrigo psicológico. A notícia desceu como uma súbita e severa frente fria, gelando-a até a medula. O impacto emocional, embora não expressamente manifestado, foi notado por outros indivíduos escravizados que descreveram o comportamento subsequente de Rachel como anormalmente calmo, uma quietude que parecia menos paz e mais o silêncio sinistro antes de um furacão atingir a terra. Este detalhe realmente sobrevive em transcrições do tribunal. Você acha que a história deveria chamá-la de criminosa ou de lutadora? A decisão, quando se solidificou, o fez com a força inexorável da compressão geológica. Não foi uma explosão súbita de raiva, mas um cálculo friamente racional, uma frente fria movendo-se com propósito. Os registros não oferecem insights sobre o monólogo interno de Rachel, mas suas ações subsequentes sugerem uma fase de planejamento, caracterizada por observação metódica e avaliação estratégica. Ela compreendia os ritmos da casa dos Henderson, as horas de sono da família, os locais específicos de seus quartos, os pontos de acesso. Ela conhecia a localização de cada utensílio na cozinha, cada trinco em cada porta. Esse conhecimento íntimo, geralmente uma ferramenta para a servidão eficiente, agora se tornou um projeto para um objetivo totalmente diferente. A faca de açougueiro, uma lâmina pesada de aço carbono com cabo de osso, era um objeto familiar nas mãos de Rachel. Era a ferramenta que ela usava diariamente para preparar carne, para desmembrar e porcionar. Seu peso, seu equilíbrio, sua lâmina, eram extensões de sua própria fisicalidade. Na noite de 14 de novembro de 1847, ela foi meticulosamente limpa, afiada com uma pedra de amolar e escondida sob seu catre nos alojamentos dos escravos. Este não foi um ato de violência impulsiva, mas de intenção premeditada, uma tempestade acumulando sua energia destrutiva com precisão arrepiante. A noite de 14 de novembro transcorreu como qualquer outra. Rachel preparou a refeição da noite: frango assado, vegetais cozidos e pão de milho. Ela serviu a família na sala de jantar, movendo-se com sua habitual e silenciosa eficiência. Nenhuma alteração em seu comportamento foi notada por nenhum membro da família Henderson, nem pelos outros indivíduos escravizados presentes. A atmosfera na sala de jantar era de típica domesticidade, alheia à pressão atmosférica que se acumulava além de sua percepção. Após recolher os pratos, ela voltou para a cozinha, completou suas tarefas e retirou-se para os alojamentos dos escravos, uma pequena cabana compartilhada com outras duas mulheres. As outras mulheres testemunharam mais tarde que Rachel deitou-se em seu catre, em silêncio, sua respiração regular, até que adormeceram. Esse período de sono fingido foi um componente crítico de sua sequência operacional. Uma calma enganosa antes do evento meteorológico. Por volta da meia-noite, um momento em que a plantação estava tipicamente envolta em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo chilrear dos grilos e o coachar distante dos sapos, Rachel Thompson iniciou seu plano. A lua, em crescente, oferecia iluminação mínima, obscurecendo ainda mais seus movimentos. O ar estava parado e pesado, uma quietude palpável que muitas vezes precede uma mudança violenta no tempo. Ela se moveu de sua cabana para a casa principal, uma distância de aproximadamente 50 jardas. Seus pés descalços na terra batida não faziam nenhum som discernível. A porta dos fundos da cozinha, tipicamente trancada com um simples trinco de madeira, era familiar para ela. Ela a manipulou silenciosamente. Sua entrada na casa principal
foi uma entrada no coração da tempestade que ela havia cultivado. A casa, geralmente um lugar de comando e ruído, era agora um túmulo de sono desavisado. O primeiro alvo foi Elias Henderson. Seu quarto ficava no térreo, adjacente ao seu escritório, uma escolha estratégica que maximizava seu acesso e minimizava seu tempo de deslocamento dentro da casa. A porta de seu quarto estava entreaberta. Um hábito do Sr. Henderson em climas mais quentes. Ela entrou sem perturbar as correntes de ar. Os sons que se seguiram foram abafados, contidos nas grossas paredes da casa. Um suspiro gutural baixo, rapidamente suprimido. Um som fraco e úmido, imediatamente seguido pelo cheiro distinto de sangue quente, metálico e acre, começando a permear o ar parado. Os detalhes visuais precisos do ato não estão disponíveis, pois nenhuma testemunha direta sobreviveu ou estava presente. No entanto, o exame forense subsequente da cena descreveu uma única ferida profunda consistente com uma lâmina grande, indicando uma ação rápida e decisiva. Rachel então se moveu para a cama adjacente onde Clara Henderson dormia. O padrão de som se repetiu, uma inspiração súbita e aguda, uma breve e abafada luta e outro baque úmido e percussivo. O ar no quarto tornou-se pesado, um peso tangível de precipitação iminente. Diga-me, você teria feito o mesmo se vivesse essa vida? Comente sim ou não. Rachel seguiu para o andar superior. A escada de madeira, embora antiga, não rangeu sob seu peso deliberado e medido. Sua ascensão foi uma escalada lenta e inevitável, como uma frente climática ganhando altitude. Os quartos dos filhos estavam localizados no final do corredor. Thomas e Samuel, os filhos adultos, ocupavam quartos mais próximos à escadaria. Thomas Henderson foi o próximo alvo. Sua porta estava fechada, mas não trancada. O som do trinco sendo levantado foi quase imperceptível, um mero sussurro no silêncio opressor. Novamente, a sequência de eventos auditivos. Um som súbito e abafado, um farfalhar frenético de lençóis, seguido por uma expiração pesada e trêmula que cessou abruptamente. O distinto cheiro de sangue, agora cobreado e forte, intensificou-se no corredor. O quarto de Samuel Henderson veio a seguir. A resistência, se houve, foi mínima. Os relatórios forenses indicaram padrões de lesão semelhantes, sugerindo uma metodologia consistente e eficiente. O silêncio na casa não era mais apenas a ausência de som. Era uma entidade palpável, um vácuo que absorvia todo o ruído, uma calma preternatural antes da fase final da tempestade. As filhas, Elisa e Rebecca, estavam em quartos separados mais adiante no corredor. Elisa Henderson, de 18 anos, foi encontrada em sua cama. Os sons associados a este evento foram descritos pelos investigadores post-mortem como um grito curto e agudo, imediatamente interrompido, seguido por um som consistente com um corpo caindo de volta em um colchão. Rebecca Henderson, de 12 anos, a criança cujas provocações aparentemente inocentes haviam contribuído para o tormento de Rachel, foi a vítima final. Os detalhes de sua morte, como os outros, são inferidos da evidência física. A falta de luta indicou um fim rápido e inesperado. A casa estava ora completamente silenciosa, uma quietude que ressoava com uma terrível finalidade. O olho do furacão havia passado. Rachel Thompson então retornou à cozinha. A faca de açougueiro, sua lâmina agora revestida, foi meticulosamente limpa novamente, desta vez com um pano áspero e água, até que nenhum vestígio visível permanecesse. Ela a devolveu ao seu lugar designado no rack de pendurar. Esse ato de limpeza e reposição sugere um desejo de apagar a evidência imediata de suas ações, de reintegrar o instrumento da morte de volta à sua função mundana. Ela então saiu da casa principal, refazendo seus passos pela escuridão antes do amanhecer. O ar lá fora, embora ainda, parecia diferente, purgado, talvez, pela violência que acabara de ocorrer. Ao retornar aos alojamentos dos escravos, Rachel deitou-se em seu catre. As outras mulheres permaneceram dormindo.
Não houve testemunhas de seu retorno, nenhum som que indicasse a magnitude dos eventos que acabavam de se desenrolar. A investigação oficial, baseada no testemunho da população escravizada sobrevivente, postula que Rachel Thompson, por todas as aparências externas, foi encontrada dormindo pacificamente em sua cabana quando o alarme foi dado pouco depois do amanhecer. A descoberta da família Henderson falecida foi feita por uma empregada doméstica, uma mulher chamada Martha, que entrou na casa principal para iniciar suas tarefas matinais. Seus gritos, que teriam quebrado o silêncio do amanhecer como um trovão, colocaram toda a plantação em estado de alarme aterrorizado. O xerife local, um Sr. Jedediah Croft, chegou pouco depois, acompanhado por um pequeno contingente de delegados. A cena na residência dos Henderson era de profundo horror, um testemunho claro da ferocidade da tempestade invisível que havia varrido a noite. O cheiro onipresente de sangue, combinado com a quietude dos corpos, criou uma atmosfera de pavor arrepiante. A investigação inicial focou na possibilidade de um roubo ou de um intruso externo. No entanto, a falta de arrombamento, o estado inalterado da casa, além das vítimas, e a ausência de quaisquer itens de valor roubados, rapidamente mudaram o foco. A suspeita, quase inevitavelmente, recaiu sobre a população escravizada. Os interrogatórios começaram imediatamente, muitas vezes conduzidos sob coação. Rachel Thompson, por todos os relatos, manteve a compostura durante seu interrogatório. Suas respostas foram concisas, factuais e desprovidas de inflexão emocional, um distanciamento clínico que espelha a voz narrativa deste relato. Ela negou qualquer conhecimento dos eventos, qualquer envolvimento. Seu álibi de que estava dormindo em sua cabana foi corroborado pelas outras mulheres que compartilhavam seus aposentos, embora sob a influência coercitiva do questionamento. A ausência de qualquer evidência física que a ligasse diretamente ao crime, nenhum sangue em suas roupas, nenhuma ferida de defesa, complicou ainda mais os procedimentos imediatos. A limpeza meticulosa da faca de açougueiro provou ser um elemento crítico para ela evitar a incriminação imediata. Se você ainda está ouvindo, escreva justiça nos comentários para eu saber que você faz parte dos que nunca se afastam. Apesar da falta de provas diretas, as evidências circunstanciais, combinadas com os preconceitos sociais predominantes da época, significaram que Rachel Thompson nunca foi totalmente inocentada. As autoridades locais, incapazes de identificar um perpetrador externo, nutriam fortes suspeitas. No entanto, sem uma confissão ou prova física irrefutável, acusações diretas contra Rachel ou qualquer outro indivíduo escravizado específico não puderam ser formalmente sustentadas em um tribunal. O clima de medo e o desejo de restabelecer o controle sobre a população escravizada ofuscaram a busca pela certeza forense absoluta. O rescaldo na plantação Henderson foi de profunda desorganização. A população escravizada restante, agora sem seus proprietários, enfrentava um futuro incerto. Em poucas semanas, a plantação foi confiscada por credores e sua propriedade humana foi dispersa através de uma série de vendas forçadas para outras plantações em todo o sul. Rachel Thompson estava entre os vendidos. Seu destino, conforme registrado em uma nota de venda datada de 10 de dezembro de 1847, era uma plantação de açúcar na Louisiana, a aproximadamente 200 milhas ao sul de Natchez. O nome específico do plantador-comprador é legível no documento desbotado como Monsieur Dubois. Os registros da plantação de Monsieur Dubois são fragmentados e incompletos para os anos subsequentes. Há uma entrada em uma lista de inventário de 1848 para uma mão de cozinha feminina comprada da propriedade Henderson, chamada Rachel, aproximadamente 24 anos. No entanto, além dessa única entrada, Rachel Thompson desaparece do registro histórico. Não há mais menções a ela na plantação de Dubois, nenhum registro de sua venda, morte ou fuga. É como se, tendo completado seu terrível trabalho, ela simplesmente se dissipasse na densa umidade da paisagem sulista, um fantasma de uma tempestade que havia passado, deixando apenas devastação em seu rastro.
A história do massacre da família Henderson, no entanto, persistiu. Tornou-se uma narrativa sussurrada entre as comunidades escravizadas, um conto transmitido por gerações, muitas vezes embelezado, às vezes distorcido, mas sempre mantendo sua verdade central, um profundo ato de retribuição contra um sistema opressor. Para a população branca, tornou-se um conto de advertência, um reforço dos perigos percebidos das revoltas de escravos, alimentando a paranoia que tomou conta do Sul nas décadas que antecederam a Guerra Civil. No entanto, mesmo nessas releituras distorcidas, a figura da silenciosa escrava da cozinha, Rachel Thompson, permaneceu central, uma força arrepiante e enigmática. Seu desaparecimento criou um mistério histórico. Ela escapou da plantação de Dubois, encontrando liberdade na vasta e indomável natureza selvagem ou nas redes subterrâneas de resistência. Ela morreu, talvez pelas duras condições do cultivo de açúcar, seu nome perdido entre os incontáveis outros que pereceram sem registro, ou ela simplesmente se tornou mais um rosto na multidão, sua identidade subsumida pelo anonimato da escravidão, seu passado um segredo que ela carregou até seu último suspiro. Os registros não oferecem respostas definitivas, apenas um silêncio profundo, onde sua história de vida deveria continuar. A ausência de uma conclusão definitiva apenas amplifica o poder de suas ações, permitindo que sua história ressoe com a força de um trovão não gasto, ecoando para sempre nos anais de uma história violenta. Inscreva-se não pelo conteúdo, mas para manter essas histórias vivas. Os anos formativos da vida de Rachel Thompson foram meticulosamente estruturados em torno das exigências da cozinha dos Henderson. A partir dos 10 anos, seu treinamento foi preciso, quase científico em sua metodologia. Ela aprendeu a identificar as sutis mudanças no calor da lareira, a avaliar o momento exato em que uma chama pegaria, ou quando as brasas proporcionariam uma queima constante e lenta. Suas mãos, inicialmente pequenas e desajeitadas, desenvolveram uma destreza que lhe permitia manusear facas afiadas com eficiência e levantar panelas de ferro pesadas sem esforço. Ela aprendeu os locais de armazenamento de cada tempero, cada corte de carne, cada pote de compotas. Esse conhecimento detalhado da topografia da cozinha, seus implementos e seus ritmos, tornou-se uma parte intrínseca de seu ser, um mapa meteorológico de sua existência diária. Suas instrutoras eram mulheres escravizadas mais velhas, elas próprias produtos de gerações de servidão, que transmitiam não apenas técnicas culinárias, mas também uma compreensão implícita da intrincada dinâmica de poder da casa. Rachel observava as preferências dietéticas da família, suas rotinas de refeições, seus horários preferidos para bebidas. Ela notava os pratos específicos usados para ocasiões particulares, a colocação da prataria, a temperatura preferida da água para lavar. Essa observação contínua, uma coleta constante de minúsculos pontos de dados atmosféricos, gravou um projeto mental detalhado da casa dos Henderson. Era uma educação silenciosa em vulnerabilidades, embora na época tal interpretação estivesse além do escopo de seu propósito percebido. O clima onipresente de medo na plantação Henderson não foi um evento súbito, mas um sistema de baixa pressão constante que pairava sobre cada indivíduo escravizado. Manifestava-se não apenas em atos diretos de violência, mas também na sutil, porém potente, ameaça de sua iminência. O estalo de um chicote nos campos levado pelo vento servia como um lembrete arrepiante das consequências da insubordinação percebida. As conversas sussurradas entre os escravizados, os olhares desviados, o cuidadoso monitoramento dos humores dos senhores. Todos eram indicadores de uma comunidade vivendo sob uma nuvem perpétua de apreensão. Para Rachel, esse medo era um zumbido constante, como o trovão distante que nunca se transforma em uma tempestade completa, mas sempre a promete. Ela testemunhou inúmeras pequenas injustiças, as indignidades diárias que corroíam a humanidade de seus pares. Um trabalhador do campo, Moisés, foi chicoteado por uma suposta lentidão em seu trabalho, seus gritos carregados pelo vento como uma rajada súbita.
Uma jovem Elisa foi separada à força de seu filho pequeno e vendida a um plantador distante. Seu desespero, uma névoa palpável e sufocante que pairou sobre os alojamentos por dias. Esses eventos não foram infligidos diretamente, e a Rachel, mas foram absorvidos como umidade no solo, saturando lentamente sua paisagem interna. Cada incidente foi uma gota em uma torrente que se acumulava sob a superfície de seu comportamento tranquilo. Pequenas mudanças no barômetro interno de Rachel foram notadas por alguns, embora nunca totalmente compreendidas. Uma mulher mais velha chamada Tia May, que supervisionara o treinamento de cozinha de Rachel, uma vez observou Rachel encarando a faca de açougueiro, não com o foco usual de uma tarefa, mas com uma intensidade que Tia May mais tarde descreveu como um olhar que poderia cortar pedra. Tia May, falando sob coação durante a investigação, não conseguiu articular o significado completo de sua observação na época, apenas que ela registrou uma calma incomum, como o ar fica pesado pouco antes de uma grande tempestade. Este não foi um ato de desafio, mas uma reavaliação silenciosa e interna do potencial de um objeto. Outra ocorrência, aproximadamente 6 meses antes do massacre, envolveu uma tempestade particularmente severa. Um poderoso furacão havia varrido o interior, causando danos significativos à safra de algodão e a vários anexos. Durante o caos, enquanto o vento uivava como uma banshee e a chuva castigava a casa principal, Rachel foi incumbida de garantir que os fogões da cozinha permanecessem acesos para aquecimento e cozimento. Enquanto a família Henderson se aglomerava na sala de estar, expressando seu medo e frustração, Rachel se movia pela cozinha com um senso incomum de propósito. A tempestade lá fora parecia espelhar uma tempestade interna dentro dela. Mais tarde, quando um carvalho caiu, por pouco não atingindo os alojamentos dos escravos, Rachel foi observada sem exibir nenhuma reação externa, seu rosto uma máscara de observação desapegada, como se o caos externo fosse meramente um reflexo de um sistema interno mais profundo. Este incidente, embora aparentemente menor, demonstrou uma mudança profunda em sua capacidade de resposta emocional a estressores externos, uma crescente habilidade de funcionar em condições extremas. A notícia da iminente venda de Sarah, transmitida na cozinha pela Sra. Henderson, com um ar distante, foi a última e crítica queda de pressão. Para Rachel, não era apenas a perda de uma irmã, mas o estilhaçar de um frágil abrigo emocional. Sarah tinha sido uma presença de apoio, um pequeno conforto compartilhado em um mundo de desconforto onipresente. Sua partida representou o rompimento final de uma âncora, deixando Rachel à deriva em um mar de desespero. O anúncio foi uma súbita e violenta corrente ascendente, atraindo todos os ressentimentos e observações acumulados para um único e coeso sistema de tempestade. Após o massacre, a jornada de Rachel Thompson para a plantação de Dubois, na Louisiana, foi empreendida nas condições padrão para a relocação forçada de pessoas escravizadas. Ela estava entre um grupo de 20 indivíduos, acorrentados pelos tornozelos e pulsos, marchando por terra por vários dias. A jornada foi árdua, marcada por sustento infrequente, exposição aos elementos e a ameaça constante de violência do capataz. A paisagem mudou das colinas ondulantes do Mississippi para as planícies aluviais e planas da Louisiana, uma jornada monótona sob um céu indiferente. Durante esse trânsito, Rachel manteve o mesmo comportamento quieto, quase imperceptível, que a havia caracterizado na plantação Henderson. Ela caminhava em silêncio, seu olhar fixo para frente ou para baixo, o tilintar das correntes, os murmúrios baixos de seus companheiros cativos, o ranger da carroça carregando os suprimentos. Esses sons formavam o pano de fundo auditivo para sua quietude interna. Outros indivíduos escravizados na jornada mais tarde relataram sua inabalável compostura, descrevendo-a como uma calma que era mais profunda do que qualquer desespero. Uma quietude que parecia desafiar a turbulência física e emocional de sua situação. Não era a calma da resignação, mas a quietude de um sistema climático que havia descarregado sua energia e agora seguia em frente,
seu potencial destrutivo temporariamente gasto, mas não esquecido. Ao chegar à plantação de açúcar de Monsieur Dubois, Rachel foi imediatamente integrada à força de trabalho. A propriedade Dubois, localizada perto da cidade de New Iberia, era uma operação de grande escala, inteiramente dedicada ao cultivo e processamento de cana-de-açúcar. O trabalho era notoriamente brutal, caracterizado por longas horas sob o sol implacável da Louisiana, as lâminas de cana afiadas e implacáveis e o calor intenso da usina de açúcar durante a estação da colheita. O próprio clima era um desafio perpétuo, úmido, opressor, pontuado por tempestades súbitas e violentas que podiam inundar os campos e interromper as operações. Rachel foi inicialmente designada para as turmas de campo, uma mudança significativa em relação ao seu papel anterior como escrava de cozinha. Essa transição exigiu uma rápida adaptação a novas demandas físicas. Ela trabalhou ao lado de homens e mulheres sob os olhos vigilantes de capatazes severos. O trabalho era implacável, o ritmo de corte e carregamento da cana um ciclo impiedoso. Apesar da mudança, sua compostura interna permaneceu. Não há registros dela se rebelando, tentando fugir ou exibindo quaisquer sinais externos dos profundos eventos que precederam sua chegada. Ela se movia pelos campos de cana-de-açúcar com a mesma eficiência silenciosa que havia demonstrado na cozinha dos Henderson, seus movimentos precisos, seu rosto ilegível, como um céu desprovido de nuvens. Mais tarde, devido à sua aptidão demonstrada para a organização doméstica e sua experiência anterior, ela foi reatribuída à cozinha de Dubois. O ambiente era semelhante ao de Henderson, embora a escala fosse maior, servindo uma casa mais extensa. E convidados frequentes aqui, suas habilidades com a preparação de alimentos e a gestão de uma cozinha foram novamente utilizadas. No entanto, mesmo neste ambiente familiar, Rachel permaneceu um enigma. Ela cumpria seus deveres diligentemente, falava apenas quando questionada e nunca oferecia opiniões não solicitadas. Sua presença era como uma mudança quase imperceptível na pressão atmosférica, notada por alguns, mas nunca totalmente compreendida. A única entrada de inventário de 1848 é a última documentação oficial de sua existência. A investigação sobre o massacre da família Henderson, liderada pelo xerife Croft, foi um testemunho das limitações da ciência forense em meados do século XIX e dos profundos preconceitos raciais da época. Croft e seus delegados conduziram interrogatórios extensivos de cada indivíduo escravizado na plantação. As entrevistas eram frequentemente agressivas, alimentadas por uma presunção social de culpa entre a população escravizada. A frustração do xerife aumentou, pois nenhuma confissão foi extraída e nenhuma evidência física definitiva surgiu para implicar um indivíduo específico. A ausência de arrombamento e de objetos de valor roubados continuou a perplexar os investigadores, desafiando suas suposições iniciais de um roubo comum. A comunidade local, tomada por um medo palpável, exigiu justiça rápida. O incidente criou um efeito arrepiante, como uma queda súbita de temperatura, espalhando ansiedade entre outros proprietários de plantações que temiam revoltas semelhantes. Panfletos e artigos de jornal, muitas vezes sensacionalistas, circularam por toda a região, alimentando a paranoia e os apelos por códigos de escravidão mais rigorosos. O xerife Croft, sob imensa pressão pública, foi finalmente forçado a concluir a investigação oficial sem acusar formalmente ninguém pelos assassinatos. O relatório oficial, um documento caracterizado por sua linguagem especulativa e sua incapacidade de nomear um perpetrador, afirmava: a família Henderson encontrou seu fim prematuro por uma mão desconhecida, provavelmente de dentro de sua própria casa, embora a prova permaneça elusiva. Isso deixou o caso aberto, uma tempestade sem um ponto de origem claro, sua trajetória completa desconhecida. A história, no entanto, não morreu com a investigação oficial. Ela evoluiu, mutando à medida que passava de sussurro em sussurro. Entre os escravizados, o nome de Rachel Thompson tornou-se um símbolo, uma lenda sussurrada de retribuição silenciosa.
Suas ações, embora nunca abertamente atribuídas, foram compreendidas como um profundo ato de justiça, uma súbita clareira da atmosfera opressiva, por mais breve que fosse. Para a população branca, o conto tornou-se uma ameaça fantasma, um medo não dito de que qualquer rosto quieto e subserviente pudesse abrigar uma tempestade oculta. O mistério de seu desaparecimento apenas amplificou a lenda, transformando-a de uma indivídua específica em uma força espectral e duradoura. O vazio histórico onde o destino de Rachel Thompson deveria estar permanece. Ela encontrou alguma medida de liberdade, vivendo seus dias sob um nome diferente, um céu diferente? Ela simplesmente desapareceu na massa anônima dos escravizados, seu ato extraordinário tornando-se um segredo que ela carregou para um túmulo não marcado. Os registros não oferecem respostas definitivas, apenas um silêncio persistente, uma lacuna no boletim meteorológico histórico. Sua história perdura, um testemunho do fato de que, mesmo nas histórias mais meticulosamente documentadas, certas narrativas escapam, tornando-se fenômenos atmosféricos que desafiam categorização fácil. Seu impacto sentido muito depois de sua presença física ter se dissipado. A localização precisa de seu fim, como a extensão total da tempestade que ela desencadeou, permanece uma pergunta profunda e sem resposta. Inscreva-se não pelo conteúdo, mas para manter essas histórias vivas. O destino final de Rachel Thompson permanece uma anomalia histórica não resolvida. Seu desaparecimento dos registros formais após a entrada do inventário de 1848 na plantação de Dubois não é um descuido, mas um abismo na história documentada. Se ela sucumbiu às brutais condições da produção de açúcar, escapou para um santuário desconhecido ou simplesmente se desvaneceu na vasta e indocumentada vida da população escravizada, sua trajetória após o massacre dos Henderson é uma página em branco. Essa falta de uma conclusão definitiva, no entanto, não diminui o profundo impacto de suas ações. Em vez disso, transforma sua história em um fenômeno atmosférico persistente, uma força poderosa e inquantificável cuja origem e dissipação estão envoltas nas névoas do tempo, deixando para trás apenas a evidência inegável de sua passagem e a questão persistente do que realmente acontece com uma tempestade depois que sua fúria se quebra,